Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Curiosidades da TV, aqui no canal do Observatório da TV. Este nosso programa que semanalmente relembra aí alguns detalhes, por assim dizer, pitorescos, né? Dos nossos programas que acompanhamos na telinha. Essa é a semana dos 50 anos da Sessão da Tarde, como talvez você já deva ter ouvido falar. Vamos tratar de alguns elementos dessa história de 5 décadas. Antes de tratarmos aí de algumas curiosidades sobre os 50 primeiros anos da Sessão da Tarde, peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição no canal se não tiver feito isso ainda, que ative as notificações no sininho para ser avisado das nossas publicações, pense com carinho na possibilidade de ser membro aqui do canal, clique aqui embaixo e saiba mais, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Muito obrigado a todos, já passamos aí de 64, 65 mil e tantos, né? E estamos sempre crescendo. Muito obrigado a todos vocês. Bem, a Sessão da Tarde estreou no dia 4 de março de 1974 na TV Globo, né? Antes disso, houve outras sessões de filmes na faixa da tarde, né? O Romance na Tarde, que foi exibido aí, a bem dizer, durante toda a segunda metade dos anos 60, e também a Sessão das Duas, que era o nome que essa faixa de filmes à tarde na TV Globo tinha antes do fim de 73, né? Em dezembro, mais ou menos ali, fim de novembro, começo de dezembro, passou a ser a Sessão de Férias, e depois, em março de 74, Sessão da Tarde, um nome mantido até hoje, né? Em algumas ocasiões, esse título Sessão da Tarde, ele é alterado para Sessão da Tarde de Férias, né? Sessão da Tarde Especial, né? Em feriados, datas assim, e principalmente entre os anos 80 e 90, geralmente nas férias do meio e do final do ano, a Sessão da Tarde passava a se chamar Festival de Férias, né? Isso não acontece mais já tem algum tempo, né? Nos últimos anos, quando aconteceu alguma mudança assim, foi a Sessão da Tarde de Férias, sem esse D escrito na tela, né? Só Sessão da Tarde, Férias, uma plaquinha assim, né? Na locução, sim, Sessão da Tarde de Férias, né? Com a nossa Mabel César, né? O Mackay de Lisita também, enfim. Entre os muitos filmes que já foram exibidos na Sessão da Tarde, claro que quando a gente pensa em títulos que foram muito reprisados, vem à nossa cabeça o quê? De Volta à Lagoa Azul, né? Ghost do Outro Lado da Vida, que oficialmente é o filme mais reprisado da história da Sessão da Tarde, né? Curtindo a Vida Doidado, Mudança de Hábito, mas nos primeiros 10, 15 anos de Sessão da Tarde, houve outros filmes que foram exibidos, talvez tantas vezes quanto esses, aí de 15 para mais, né? São muito reprisados. Quando eu digo muito, é muito mesmo, tá? De você ter determinados filmes 2, 3 vezes por ano, né? Alguns desses títulos muito reprisados são. Não é um ranking, tá? É uma citação de títulos aleatórios desses muito reprisados. Tulsa, o Ouro Negro, 20 quilos de confusão, Messier Cognac, O Homem do Diners Club, Sortilégio de Amor, Sinfonia Interrompida, Os 5.000 Dedos do Dr. T, Kelly e Eu, Os Perigos de Paulina, né? São filmes muito reprisados, 3 em um Sofá, Os Três Patetas em Órbita, O Seresteiro de Acapulco, Garotas, 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 né? Esses dois últimos são com Elvis Presley, né? Outros filmes do Jerry Lewis também. São filmes muito reprisados até o fim da década de 80. Então, se a gente for fazer uma relação de todos os filmes exibidos na Sessão da Tarde, talvez algum tenha sido reprisado mais vezes do que Ghost, né? Ou chegue muito perto do número de vezes de Ghost, que passa de 15, né? Entre os filmes nacionais mais exibidos, né, cerca de 10 vezes ou até mais do que isso, nós temos O Alto da Compadecida, a versão da minissérie para filme, né? Também A Princesa Xuxa e os Trapalhões, né? São Lua de Cristal, são 3 filmes nacionais muito reprisados na Sessão da Tarde. Mas, nos anos 70,
e comecinho também dos anos 80, salvo engano da minha parte, também eram apresentados com alguma frequência na sessão da tarde os filmes do Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos, o Diamante Cor-de-Rosa, Roberto Carlos a 300 km por hora, né? Enfim. Eu falei agora há pouco de Os Perigos de Paulina, né? Os Perigos de Paulina foi o primeiro filme exibido na sessão da tarde na TV Globo do Rio de Janeiro, nesse dia 4 de março de 1974. Aqui em São Paulo, a transmissão não era feita em cadeia, com todo mundo vendo o mesmo filme ao mesmo tempo. Então aqui em São Paulo, no dia 4 de março de 74, o cartaz da sessão da tarde foi um filme de Fellini, por incrível que pareça, né? 8,5 com o Marcello Mastroianni, né? Grandes clássicos do cinema, né? Tarde Demais, o próprio Sortilégio de Amor, né? Aconteceu num apartamento, né? Tem grandes filmes, né? Até Águidas de Deus foi exibido na sessão da tarde ali por 90, 91. A sessão da tarde às vezes pesa um pouco mais nos temas, né? Tem muitos filmes que marcaram a infância da minha geração, por exemplo, que não são exatamente filmes leves, né? O Resgate de Jéssica, Braddock, e por aí vai, né? Mas a sessão da tarde, ela foi criada com o objetivo de um filme que a pessoa que está em casa, né, especialmente a dona de casa, pode dar uma relaxada nos seus afazeres domésticos, isso pensando, repito, na filosofia de quando ela foi criada, começo dos anos 70, né? Houve uma diferença em relação aos filmes da sessão das duas, por assim dizer, né? Isso em depoimento dado recentemente ao nosso colega aí de imprensa, o Sandro Nascimento, na sua coluna no site Na Telinha. Um abraço para o Sandro, né? Depoimento do Boni, né? Que foi o grande manda-chuva, por assim dizer, aí da TV Globo durante mais de 30 anos, né? E a sessão da tarde cada vez mais foi se solidificando, não só com essa filosofia da hora do descanso da dona de casa, mas também como uma sessão de filmes feitos para você ver junto com alguém, né? Você com seus filhos, você com seu avô, você com seus irmãos pequenos, os amigos que vão na sua casa de tarde fazer um trabalho da escola, enfim, né? E apenas na década de 80, 82 para 83, por ali, né? Com mudanças no sistema de transmissão, com satélites e outras possibilidades, é que a grade da sessão da tarde passou a ser unificada, né, para todo o Brasil, ou pelo menos para várias praças ao mesmo tempo. Então, cariocas, mineiros, paulistas, brasilienses, pernambucanos, todos vendo o mesmo filme ao mesmo tempo. Isso só com quase 10 anos de sessão da tarde, né? Mas até lá havia variações, especialmente levando em conta as 5 praças com emissoras próprias da TV Globo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Na temporada de 1975, e isso até então o comecinho de 76, a sessão da tarde só exibia filmes às segundas, quartas e sextas-feiras. Nas terças e quintas, também havia a sessão da tarde, mas nesses dias eram exibidos episódios de 2 séries de aventura, Daktari e Tarzan, né? Nessa ordem, Daktari às 2 horas da tarde e Tarzan às 3, às terças e quintas, né? Em 76, voltaram a ser filmes de segunda a sexta-feira, né? E uma curiosidade que hoje em dia pouca gente lembra ou sabe é que nos anos 70, a sessão da tarde chegou a exibir alguns, não muitos, né? Mas alguns filmes de longa-metragem com animações japonesas, né? Então, de vez em quando tinha um ou outro. E também nos cartazes da sessão da tarde havia alguns documentários, como sobre o mundo do surf, Alegria de Verão, ou um título semelhante a esse, e também um que era sobre o mundo do circo, né? O mundo encantado do circo, alguma coisa nesse sentido. Esses filmes eram exibidos, inclusive, com alguma frequência também, né? Filmes que não eram ficcionais. Não eram a maioria, mas também estiveram presentes, né? Até que a sessão da tarde se solidificasse com um formato de filmes leves, muitas vezes românticos ou engraçados, né? Filmes para a família. Hoje em dia, muitos filmes que nos anos 90 e até 2000, mas principalmente 90, foram ao ar na sessão da tarde, hoje em dia estão um pouco ausentes da TV aberta, às vezes ganham espaço nas madrugadas, enfim,
né? Por conta de classificação indicativa, variações dos valores morais do público, por assim dizer, né? Mas isso não tira o brilho da sessão da tarde, que quando a gente tem um tempo livre, né, e está em casa podendo aproveitar, é sempre um conforto, né? Uma volta à infância, né? Quem tem aí por volta de 40 anos, feito eu, né? Sem dúvida, aquela dobradinha vale a pena ver de novo com sessão da tarde, é sempre uma saudade, né? E agora com 50 anos, quantas e quantas gerações de cinéfilos, por que não dizer, a Sessão da Tarde ajudou a criar a partir dos filmes que ela exibiu e reprisou e reprisou. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Um abraço para você. Tchau.